Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática, correção das atividades da aula da semana passada e orientar aqui umas duas atividades extras. Então, vejamos aqui o assunto da nossa última aula, área de figuras planas. Nós trabalhamos na semana passada como você calcular a área das figuras planas, das principais figuras planas. E apresentei, né, como você chegar a essa relação matemática. O nosso objetivo em relação a esse assunto, como os demais assuntos em matemática, é que você possa construir, através do seu raciocínio lógico, uma expressão matemática para você resolver uma dada situação. A gente não trabalha aqui a questão de memorização. A gente não exige, tá, essa parte de você memorizar, e sim você tirar suas conclusões ao observar a situação matemática com a compreensão daquele assunto. Então, as principais figuras planas, os quadriláteros. Está aqui a nossa primeira atividade, tá, da semana passada. Eu já recebi a devolutiva, tá, de vocês. Que bom que muita gente fez. Quem não fez ainda, né, pode fazer agora, pode acompanhar aqui a resolução. Se alguém encontrou alguma dificuldade, também pode acompanhar, porque assim você pode tirar algumas dúvidas, tá certo? E anotar e perguntar caso você não tenha entendido alguma passagem, tá? Cada um tem essa liberdade, tá certo? De perguntar, não fique com dúvida. Então, a nossa primeira atividade pede o seguinte: para calcular a área total dessa figura aí, tá? E já disse aqui, né? Disse que essa figura de vermelho, né? É um retângulo, né? De azul, paralelogramo, né? E de amarelo, losango. Então pede que calcule a área dessas figuras. Então, vamos calcular, certo? A área delas, né, em separado e depois juntar, certo? Qual vai ser a área total da figura? Vai ser a área do retângulo juntar com a área do losango e com a área de dois paralelogramos. Quando juntar tudo, você vai ter a área, tá certo? Da figura. Área do retângulo, apresentei na aula passada, né? É base vezes altura. Então, você vem para cá, ó. Qual é a base aqui, ó? Tá certo? Tá dizendo aqui que é 16, ó. Tá certo? E qual vai ser a altura? A altura vai ser essa medida aqui. E quanto mede isso aqui? Como a figura falou que aqui é um losango, e o losango, na sua conceituação de losango, tá certo? Ele vai ter os quatro lados iguais, assim, ó. Tá? Então, se aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Tá certo? Esse lado aí. Então, nós temos a altura que é 10. Então, a área vai ser 16, que é a base, vezes a altura, 160 centímetros quadrados. Área, como você está trabalhando, ó, centímetro vezes centímetro. Fica centímetro ao quadrado, tá? E a área do losango, gente? Qual vai ser a área do losango? Então tá aqui o losango, ó. Tá certo? Losango, nós sabemos da aula passada, expliquei o porquê, tá certo? A área do losango, certo? É diagonal maior, mais a diagonal menor, aliás, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Expliquei o porquê, tá? Então, a diagonal maior, tá certo? Sendo essa aqui, você vem para a figura, tá?
E nós temos que vai ser essa aqui, ó. Essa medida aqui. Que nós temos que é 16, tá bom? Então nós já temos a diagonal maior. Nós precisamos saber dessa diagonal aqui, ó. Essa medida daqui que vem até aqui. Precisamos saber quanto mede, tá? Para chegar a essa conclusão, tá bom? Nós vamos pegar algumas informações. Aqui nós já temos essa medida, tá certo? Essa medida aqui, tá? Ó, que é 16, tá certo? É 16. Cada pedaço desse aqui é a diagonal dividido por 2. Então, se o total é 16, é porque esse aqui é 8. Tá? Esse aqui é 8. Tá certo? Nós já sabemos que esse aqui é 10. Né? Tem lá a informação que é 10. Nós precisamos saber quanto mede esse aqui. Vou chamar de x ou então de c. Nós não temos essa informação, tá certo? No entanto, como nós já estudamos triângulo retângulo, tá certo? Sabemos calcular as medidas, né, de um triângulo retângulo. Então aqui nós temos uma aplicação do Teorema de Pitágoras, ó, né? Vocês conhecem muito bem, já estudaram bastante, inclusive no ensino fundamental, tá? Então você vai calcular aqui, tá certo? Esse 10 é a hipotenusa e aqui são os catetos, tá certo? Então você coloca os valores nos seus lugares, vai desenvolver aí. Você chegou que essa medida aqui é 6, tá? Se aqui é 6, aqui é metade do total, é porque aqui é mais 6, o total vai dar 12. Então, para a área, tá certo? Do losango, nós vamos ter diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Diagonal maior, 16, né? Vezes a diagonal menor, 12 sobre 2. Multiplica os 2, divide por 2, encontramos 96, tá? A área do losango. E paralelogramo, são 2. Vamos à área do paralelogramo 1, base vezes altura. Então, lá é 20, certo? Vezes 8, ó. Porque daqui para cá é 16, tá certo? E aqui, ó, é a metade disso aqui, ó. Tá? Então é porque aqui é 8, aqui é 8. Nós já sabemos aqui, tá? Então, 20 vezes 8, 160. E no paralelogramo 2, a base vai ser 24. Ó, o maior, 24. Também, vezes 8, 192. Ao juntar tudo, 160, mais 96, mais 160, mais 192, 608 centímetros quadrados. Tá? Vamos para a próxima. Ó, um item aqui que caiu no Enem, tá? Enem cai também lá, questões fáceis. Aí uma questão aqui de fácil compreensão. Diz aí, né, que esse esquema 1, tá certo? Mostra aí a estrutura, né, de uma quadra de basquete, e que esses trapézios aqui, que essas estruturas aqui, ó, né, são chamadas de garrafões, tá? E diz aí, né, que o Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, certo? Unificou essas marcações, tá? Marcações que era assim, desse tipo, mudou para esse tipo, tá? E tá aqui as medidas, ó, tá certo? E com isso, pergunta, após, né, essas modificações, tá, se houve alteração nessas áreas aqui e em que quantidade, tá? Então, para fazer isso, nós vamos calcular a área dessa figura aqui, né, que chama de esquema 1, ó, a área do esquema 2, tá? E comparar, ver o que aconteceu. Então vamos lá. Esquema 1. Esquema 1 nós temos um trapézio, ó, tá? Área de um trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2.
ao colocar esses valores nos seus lugares e desenvolver matematicamente, nós chegamos aqui a essa área do esquema 1, tá? E no esquema 2, lá nós temos um retângulo, ó, retângulo. Área do retângulo, base vezes altura, tá? Então, 490 vezes 580. Ao desenvolver, nós chegamos nesse valor aqui, tá? O que a gente observa? Daqui para cá, ó, 278.400 para 284.200, houve um acréscimo, então, né, aumentou, certo? Enquanto vamos subtrair, certo? O 2 menos o 1, e nós chegamos nesse valor, tá certo? Esse valor que você tem, isso aí no item A, houve um aumento, né? Aumentou. Daqui para cá aumentou de 5.800 centímetros quadrados, tá? Tá aí a questão fácil. Próximo, determine a área total da figura, sabendo que ela foi construída por meio de sobreposição de trapézio e paralelogramo. Então, a área total, tá certo? Quer saber essa área aqui, ó. Não quer saber a quantidade de material que gastou, porque se esse material aqui, essa parte aqui, está em cima dessa aqui, mas a área que está ocupando é só essa. Ó. Então, essa área aqui, como nós vamos encontrar? Vai ser, certo? A área do paralelogramo mais a área do trapézio. Qual trapézio? Esse trapézio aqui, vou chamar de 1. Ó. Esse 2, essa figura 2 aqui, tá certo? Ela, você não pode contar ela duas vezes. Porque você já vai contar nesse grande aqui. Se contar aqui vai dar duplicidade. Então, não trabalha com essa aqui, só com essa aqui. Tá certo? Com esse trapéziozinho aqui, esse paralelogramo. A área do paralelogramo, base vezes altura, que vai ser 30 vezes 20. Ó, 30 vezes 20, que vai dar 600, tá? E a área do trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Você tem esses valores, distribui aqui, chegou em 100. Só juntar 600 com 100, 700 centímetros quadrados. Tá? Uma questão bem simples também. Tá? Próximo. Determinada fábrica produz bobinas de papel toalha do tipo A, com 20 centímetros de largura, tá? E 100 metros de comprimento. Dessa mesma fábrica são produzidas bobinas do tipo B, com 22 centímetros de largura e 105 metros de comprimento. Considerando que o preço de cada bobina seja proporcional à correspondente área de papel toalha, responda: quantos metros quadrados de papel é enrolado na bobina do tipo A e na do tipo B? Então, a bobina de papel toalha, tá, é o formato de um retângulo com base e altura, não é isso? Tá? Então, basta você calcular, certo? A área do retângulo A e do retângulo do tipo B. A área de um retângulo é base vezes altura, sabemos disso, tá? Só prestar atenção aqui o seguinte, ó. Aqui está falando, tá? Ó, 100 metros e aqui 20 centímetros, tá, pessoal? Então, você deve trabalhar na mesma unidade. Mesma unidade, tá bom? Então, como aqui está em metro, eu vou transformar isso aqui para metro. 20 centímetros dá o que em metro? Você divide 20 por 100, vai dar 0,2, tá? Então, 0,2 vezes 100, 20 metros quadrados de papel. E na do tipo B, que é 22 centímetros por 105 metros. 22 centímetros, transforma para metro, dá 0,22 metros. Vezes 105 metros, multiplica os dois, chegamos nessa área aqui da bobina. Tá? Então, assim, foi respondido o item A. E o item B, ó. Quantos por cento mais cara é a bobina do tipo B em relação à do tipo A?
certo? Então, como nós vamos fazer isso? Ó, tem várias maneiras de responder. Eu observei que vocês enviaram para mim, certo? Responderam aí de maneiras diferentes, chegaram na mesma resposta, ótimo, tá? Mas você pode trabalhar assim, ó. Vamos relacionar a área com o percentual. A do tipo A, 20 metros quadrados, é 100%, é o total, tá certo? E 23,1 é quantos por cento? X%, tá? Daí, multiplica isso aqui em cruz, ó, tá? Regrazinha de 3, nós chegamos em 105,5%, certo? Mas 100% já é, tá certo? Da bobina inicial, então 105 menos 100, 15,5%, tá? Então, gente, bem simples, tá bom? E assim, nós respondemos as atividades, tá, da semana passada. Eu vou deixar aqui mais duas atividades, pessoal, tipo extra. Essas atividades é de um material, tá certo? Que o governo do estado promove um curso para os professores, né, que tem como nome Foco na Aprendizagem, por isso que esse material é todo personalizado. Então, esse programa, tá certo? Eles orientam, certo? Os professores e tudo, diversas atividades que a gente pode estar trabalhando nas aulas. Então, estou trazendo essas duas atividades desse programa, tá certo? Trazendo para que cada um possa responder. Então, fica assim: quem já respondeu todas as atividades, mandou para mim, vai verificar se respondeu corretamente. Se respondeu corretamente, ótimo, parabéns. E você agora vai fazer essas duas, atividade extra 1, atividade extra 2, e enviar para mim, tá bom? Quem não fez ainda, deve responder e depois conferir a questão das respostas aí, tá bom? Voltando atrás, enviar para mim, para os alunos das turmas segundo A, B e C. Os alunos do turno da tarde, tá certo? Deverão enviar as atividades para a professora Régia, né? Que ela é que é responsável pela turma. Tudo bem, pessoal? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Um forte abraço e até o próximo encontro.